Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem está assistindo na reprise. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso encontro de hoje dos bastidores do artigo científico em que eu respondo as dúvidas de vocês ao vivo. Então, se você tem uma dúvida, se você fica aí pensando, será que isso está certo, será que não está certo, o que eu posso fazer? Me manda na caixinha de perguntas ou me envia um direct que eu vou te responder. Não deixa de me mandar o direct. Algumas pessoas já me conhecem, outras pessoas não me conhecem ainda. Então, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo as pessoas a escrever um artigo científico em um mês, de uma forma objetiva, descomplicada, para conseguir publicar em revistas de boa qualidade e ainda concluir o seu mestrado, o seu doutorado, a sua residência, o seu TCC de graduação, o seu pós-doutorado, escrever sua revisão sistemática, porque o propósito disso tudo é fazer com que você leve a sua carreira acadêmica de maneira mais leve, mais tranquila. Então, se você está aí com essa dificuldade de avançar cientificamente, de pensar a estrutura do método científico, desde o planejamento até a fase final, que é a análise de dados, eu vou estar aqui para te ajudar. Então, se você tem dúvida, não deixe de me enviar um direct a qualquer momento. Então, vamos lá, gente. Hoje a caixinha de perguntas está assim recheada, cheia de perguntas interessantes que vocês colocaram aí e eu vou começar a responder esses questionamentos da caixinha. Então, toda vez que você tiver uma dúvida, põe na caixinha, me manda um direct, que eu sempre vou te responder, sempre vou colocar para você a informação da melhor forma possível. Então, vamos lá, que hoje as perguntas foram bem diversas, mas bem voltadas também para a parte de estatística. Vamos começar com algumas que não foram voltadas para a parte de estatística. Se eu não acho artigos na área, o que devo fazer? Gente, essa é uma pergunta recorrente aqui no canal. Quase que todos os dias eu recebo essa pergunta aqui, ou no direct, ou às vezes na caixinha, mas muitas pessoas me mandam no direct. O problema de você não localizar artigo científico está relacionado com um ponto específico, que é como você constrói a sua busca, como que você realiza a sua busca. Esse é um ponto importante, porque às vezes a gente constrói a busca e faz de uma maneira aleatória, não de uma maneira aplicada à nossa realidade. Então, por exemplo, quando você estiver aí pensando na busca de artigos, é necessário criar uma estratégia de busca, localizar os descritores num vocabulário controlado, como por exemplo DEX, o MESH, o Thesaurus. E além de localizar esse vocabulário controlado, você precisa combinar adequadamente essas palavras. E o que é combinar adequadamente? Termos similares, você vai utilizar o operador booleano OR. Termos que representam questões diferentes, você vai utilizar o operador booleano AND para conectar as linhas da busca e gerar essa estratégia de busca. E qual é o problema? É que muitas e muitas vezes as pessoas elas não conseguem montar essa estratégia porque não tem um caminho. E aí, como não monta, fica perdido, sem saber exatamente o que vai fazer, como é que vai aplicar, como é que vai avaliar tudo isso. E como ela não consegue aplicar, não acha artigos da área. Mas, Ana, eu apliquei tudo. Eu apliquei a técnica do PVO, eu montei a estratégia de busca correta e eu ainda não achei artigos. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar minha busca de artigos? Pode. Por quê? Pode ser que não tenha artigo sobre aquele tema publicado, pode acontecer. Então, o que você pode fazer ainda para melhorar? Aí você pode mexer em elementos do PVO, do PICO, do PECO, dependendo do que você esteja utilizando. Quando você mexe nesses elementos do PVO, você pode conseguir localizar esses artigos. Às vezes a sua população está voltada para um grupo específico, então você pode ampliar a população dentro dessa construção científica.
Às vezes você precisa retirar a população e utilizar o quê? A sua intervenção, exposição e desfecho. Então, quando você não consegue localizar os artigos, tem técnicas, tem caminhos que nós adotamos para conseguir melhorar a estratégia de busca. E esse caminho é o quê? É pensar em uma estratégia de busca mais ampliada, que eu consiga captar algumas informações, ou estratégia mais específica, que eu consiga focar naquilo que eu preciso. Se eu fiz uma estratégia muito específica e eu não consegui, eu vou ter que começar a abrir o leque e a ampliar um pouco mais essa estratégia de busca. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha clareza de que não adianta você buscar artigos na internet se você não tiver uma estratégia eficiente para isso. Agir estrategicamente é o que nos ajuda de maneira mais clara e objetiva a entender esse ponto específico, a conseguir captar aquilo que é de fato necessário. Tem uma pergunta aqui no YouTube, deixa eu verificar. Professora Ana, por gentileza, poderia escrever de forma detalhada todas as revistas positivas sobre obrigações que possuem mais credibilidade no mundo? Olha, é interessante essa pergunta, porque todos os dias surge uma nova revista. Então, não existe uma fórmula mágica, uma revista fechada para que eu possa dizer assim, essas são as revistas que são mais utilizadas. Não, não tem, tá? Existem revistas renomadas, obviamente, mas isso muda todos os dias. Então, o que eu indico é pensar na área que você tem, como você também pode pensar além dessa área, você pode pensar ali no tema da revista. Então, eu tenho uma área, saúde coletiva, eu tenho um tema do meu artigo que é drogas e suicídio. Então, eu tenho que achar uma relação, um ponto de encontro entre uma área e um tema. Então, não existe uma lista de revistas, existem inúmeras revistas e você precisa achar isso focando na sua área e no seu tema. Quem quiser aprender a montar a estratégia de busca, eu tenho um e-book que está lá no site do Ciência em Texto, que tem aulas. Então, você entra no link da bio do Instagram, clica, que lá tem esse e-book, tem inclusive algumas aulas que foram atualizadas no e-book, porque as plataformas mudaram a forma de mexer, e lá nessas aulas que são atualizadas, vocês vão poder assistir também como montar essa estratégia de busca. Então é só ir lá, baixar o e-book, é gratuito, então você pode acessar e ter isso fácil aí para você resolver o seu problema de localizar evidência científica. Então, é importante que a gente tenha clareza disso, que a gente tenha clareza desse ponto específico. Vamos lá para a segunda pergunta aqui da caixinha. Qual é a diferença de incidência e prevalência? Olha, gente, eu vejo recorrentemente que as pessoas têm essa dificuldade, que é do ponto de vista epidemiológico. O que é incidência e prevalência? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que é uma medida de frequência. O que é uma medida de frequência? É uma medida que vai permitir que eu conte um evento e, além de contar esse evento em um determinado grupo populacional, em uma determinada amostra, eu vou, a partir desse evento, fazer o quê? Fazer uma medida relativa. O que é a medida relativa? Um percentual é uma medida relativa, ou uma proporção, que a gente chama que é um percentual. Então, essa medida relativa, eu vou ter um numerador, eu vou ter um denominador e vou gerar uma razão do numerador com o denominador e multiplicar por uma base 10 elevada a n. Nossa, peraí, complicou. O que é a base 10 elevada a n? 10 ao quadrado, 100. 10 ao cubo, 1000.
Então, eu vou escolher uma base 10 elevada a n para multiplicar. Então, a razão de um numerador e denominador vai se dar aí como uma frequência relativa. Percentual é o quê? É 10 elevado a n, 10 elevado ao quadrado. E aí eu multiplico por 100. Tá? Então, esse dado que a gente chama de dado relativizado vai originar a incidência ou a prevalência. A incidência é o número de casos novos, ou seja, o evento ele não pode ser repetido. Por exemplo, nascer. A pessoa, biologicamente, só nasce uma única vez. Então, se ela só tem esse evento na vida, que é o nascimento único, eu vou dizer que isso é a incidência, porque ele é um evento único. Então, toda vez que tiver um nascimento, vai ser um evento único e ele sempre vai acontecer pela primeira vez. Então, no evento único, a gente classifica isso como incidência. Agora, se é um evento que pode ser cumulativo, de algum modo, eu vou chamar isso de prevalência. Então, uma pessoa pode ter dengue 2 vezes? Pode. Se ela pode ter dengue 2 vezes, eu posso ter tanto o caso novo, que aconteceu pela primeira vez e única vez, aquele caso que aconteceu a partir de agora em diante, que eu vou chamar isso de incidência, e posso ter todos os casos que aconteceram, mais esses casos novos que estão acontecendo agora. Então, se eu junto os casos novos com os casos antigos, eu vou chamar isso de quê? De prevalência. Então, a prevalência é todo o evento acumulado de um período de tempo, que já não é mais um evento que a gente considera único e novo. Então, na morbidade, a gente tem muito essa estimativa da prevalência. Na morbidade, a gente também vai ter a estimativa da incidência. É claro, gente, que tem uma variação aí conceitual, mas é específica. Mas eu quis simplificar para vocês entenderem essa lógica da diferença básica entre incidência e prevalência. Então, toda vez que você imaginar que aquele é o primeiro caso que você está avaliando de um determinado período, você vai falar sobre incidência. Se você quiser ver um acumulado de um período, você vai pensar em prevalência, tá? Então, é importante. Mas existem eventos que só é possível a gente avaliar a incidência, porque não é possível ter a repetição daquele evento. O nascimento, por exemplo, é um evento que a gente chama de incidência. E tudo relacionado com o nascimento. Uma criança nasceu prematura, eu vou trabalhar o quê? Incidência. Uma criança nasceu com baixo peso, eu vou trabalhar o quê? A incidência do baixo peso. É importante a gente ter clareza disso, porque o evento está conectado de uma forma clara, objetiva em relação àquilo que eu preciso. Que nem a morte é evento único. Então, é incidência. Bem, e isso a gente precisa ter claro na nossa mente. Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui. Olha, essa pergunta aqui muito legal. Qual, a pergunta não entrou. Deixa eu ver aqui. Vou colocar essa daqui. Quais critérios devo adotar para calcular o tamanho da amostra? Gente, isso depende. Por que isso depende? Depende do tipo de amostra que você vai querer. Se você quiser uma amostra de conveniência, que você define como é essa amostra, não precisa nem ter critério e cálculo estatístico. Você vai dizer, eu quero investigar 40 pessoas. Pronto, tá bom, é amostra de conveniência. Agora, se você quer uma amostra que a gente chama de probabilística, ou que é uma amostra aleatória também, você vai juntar probabilística e aleatória, são 2 critérios importantes. Você tem que fazer o cálculo do tamanho mínimo da amostra. E qual é o cálculo do tamanho mínimo da amostra?
é aquele cálculo que vai, de fato, lhe ajudar a estimar um resultado da população, verdadeiramente da população, que um parâmetro de um determinado dado vai estar lá. Por exemplo, eu quero saber a prevalência, então eu faço o cálculo do tamanho mínimo da amostra para saber uma prevalência que vai estar ali expressada na população de algum modo. Pode ser que ela seja ou não ali representativo daquela população, mas aquela prevalência, em algum momento, ela vai estar ali de algum modo nesse recorte populacional. Então, o tamanho da amostra segue alguns critérios mínimos que a gente precisa adotar durante essa nossa construção. Critério número 1 se chama o nível de confiança que você precisa ter para saber se o resultado da sua amostra, se o parâmetro da sua amostra, ele vai ser verdadeiro. O segundo ponto é o poder do estudo, que minimamente a gente adota 80%. O nível de confiança ideal minimamente é 95%, o poder é 80%, e além disso você precisa ter uma medida, ou uma medida de frequência, se for um estudo que tem como a função levantar a prevalência ou incidência de um agravo em uma população, ou uma medida de associação, como um risco relativo, odds ratio, razão de prevalência, se você quer fazer um estudo que vai avaliar a relação entre dois eventos, entre uma variável que a gente chama exposição, causa, e uma variável que a gente chama desfecho, consequência. Então, é importante você ver esses critérios. Agora, se for uma amostra por conglomerado, por exemplo, que vai unir um grupo populacional específico, considerando representatividade, a gente precisa aplicar outras técnicas por cluster, como, por exemplo, eu preciso ter aí um efeito que a gente chama, que é um peso para o conglomerado. Então, isso que a gente precisa trabalhar e ver. Então, depende do seu estudo, do que você quer fazer. Então, não é somente um ponto, como é que eu defino a amostra? Não, eu preciso entender essas características do estudo. Deixa eu olhar aqui outra pergunta. Publiquei em revista predatória sem saber. É um problema? Não, gente, ó. Revista predatória é aquela que a ciência não confia porque não passa por um processo de revisão por pares, de ter uma equipe editorial que realmente vai trazer a confiabilidade desse resultado. Então, se você caiu na revista predatória, você não vai esquecer aquele artigo porque você tem ali, claro, o seu processo de criação. Agora, o que não dá é para ter um currículo só com revistas predatórias. Então, se você tem um currículo em que nas suas publicações só tem publicações de artigos em revistas predatórias, isso significa que aí você está fazendo isso intencionalmente. Por quê? Você precisa saber dessa jornada. Você precisa conhecer. Uma revista predatória, paciência, isso vai acontecer. Isso é natural. Aconteceu comigo. Então, vai acontecer com qualquer pessoa. E isso não vai invalidar o que você faz. Porque essa história de revista predatória começou alguns anos atrás. E eu me lembro que quando isso começou, não era muito claro que aquela revista aí era uma revista predatória. O que ficou claro, que se passou a entender como revista predatória, foi que aumentou muito o volume de revistas que ficam te convidando para publicar artigo científico. Ana, toda revista que me convida a publicar um artigo é uma revista predatória? Não. Não é isso. Mas tenha cuidado. Eu recebo no meu e-mail todos os dias inúmeros convites. Eu lhe diria que uns 70% desses convites são de revistas predatórias, que visam o quê? Lucrar financeiramente e não trazer uma ciência de forma prática. Então, são inúmeras as revistas predatórias. Eu não consigo delimitar
os nomes, porque todos os dias aparecem revistas diferentes. Então, o que você precisa saber? Você precisa usar alguns aplicativos, alguns sites que te ajudem a identificar essas revistas. Por exemplo, o site Jane, que eu sempre coloco nos stories, ele te ajuda a identificar esse tipo de revista. E tem outros também, que eu posso colocar depois nos stories para vocês. Tá? Eu sempre coloco informações dessa natureza de que vocês podem consultar por lá. Então, cuidado. Tem um post, melhor, vou compartilhar um post esses dias que eu coloquei de revista predatória lá nos stories para vocês verem. Então, é importante ter clareza disso. Do que a gente precisa identificar nessa revista. Se tem revisão por pares, de forma séria, e ainda se ela não está dentro dessa lista. Não significa que a revista é paga, que ela é predatória, tá, gente? Existem critérios aí diferentes que a gente pode adotar e classificar. Mas nós precisamos ter cuidado para que a gente não caia na revista predatória. E é muito comum que isso aconteça. Inclusive, aqui no Brasil, nós já temos revistas predatórias, que antes não tinha, mas agora existem revistas predatórias brasileiras. Então, a gente precisa ter cuidado para não estar caindo nessa cilada. Às vezes pode acontecer. Um desavisado, como aconteceu com várias pessoas, inclusive comigo, pode cair. Então, há 8 anos atrás, isso não era tema, a revista predatória. Certo? E já existia isso de uma maneira muito prática. Então, você precisa ter cuidado para que isso não aconteça. Deixa eu olhar aqui outra pergunta da caixinha. Aqui, vamos lá. Eu estou fazendo meu pré-projeto para participar da seleção de mestrado. Como melhorar a metodologia? O método, porque a metodologia é a disciplina que a gente cursa na graduação, na pós-graduação, para aprender sobre método. Então, para você melhorar o seu método, você precisa, um primeiro ponto, que ninguém consegue, às vezes, visualizar nesse universo você precisa saber qual é o seu objetivo, a sua pergunta de investigação. O método, gente, ele é definido para quê? Para responder a pergunta. Então, você precisa ter em mente e clara eixos que precisam estar contidos no seu método. Então, se eu tenho uma pergunta que é da seguinte maneira, eu quero saber a relação entre o frio, o tempo frio e ataque cardíaco. Se você quer saber uma relação entre o fato de estar o tempo frio e um ataque cardíaco, você precisa de quê? Você precisa conectar duas ideias. Se você quer saber uma relação, só se existe conexão entre essas ideias, sem saber se é realmente causa e consequência, certo? Você vai escolher um tipo de estudo. Então, o primeiro ponto é saber o que você quer no objetivo. Se o seu é só estabelecer uma conexão entre duas ideias, sem estabelecer se realmente é uma causa e consequência, é um tipo de estudo. Se você quer saber assim, eu quero saber se o frio causa ataque cardíaco, é outro tipo de estudo. Por quê? Se é um tipo de estudo que eu vou avaliar uma relação, eu vou avaliar uma foto do tempo. Se é um tipo de estudo que eu vou avaliar causa e consequência, eu vou fazer o quê? Eu vou acompanhar aquele indivíduo. Então, eu vou olhar todo mundo que estava aqui no frio e acompanhar para saber quem teve ataque cardíaco. Então, isso vai delimitar todo o seu método. O tipo de estudo, se é uma pesquisa quantitativa, se é uma pesquisa qualitativa, vai delimitar o tipo de análise que você precisa fazer. Então, com todo esse percurso, com todo esse caminho que existe, você vai conseguir definir elementos essenciais. O elemento número 1 que você precisa definir, pensando no seu objetivo, é critérios de elegibilidade. Então, você precisa pensar em critérios de inclusão e critérios de exclusão. E se esses critérios ajudam você a responder
do seu objetivo. Então, esse ponto é delimitar a população que vai ser investigada no seu estudo e os critérios que vão ser adotados. O ponto número 2 é você definir fonte e coleta de dados. Então, você precisa delimitar a fonte e a coleta dos dados que você vai fazer. Então, onde, como e quando você vai coletar essas informações. Então, precisa estar detalhado. Um outro eixo é delimitar as variáveis. O que você vai perguntar para as pessoas? O que você vai coletar de informação? Então, quando você tem esse quadro de variáveis, você também vai ter esse elemento essencial que você precisa colocar e delimitar. E, por fim, a análise de dados. Como que eu delimito a minha análise de dados? A partir do meu tipo de estudo. Se eu tenho uma pesquisa qualitativa, é um tipo de análise. Se eu tenho uma pesquisa quantitativa, é outro tipo. Se eu tenho uma pesquisa que vai ser um retrato do tempo, que é o estudo transversal, é outro tipo de análise. Então, você precisa começar lá no seu objetivo, para você melhorar o método do seu artigo, do seu projeto, da sua dissertação, do seu TCC, da sua tese. Então, é importante ter clareza dessas etapas. Se você consegue seguir esse caminho, você vai conseguir aplicar isso de uma maneira mais prática e de uma maneira mais objetiva. Então, vamos lá. O que é o grade? Gente, o grade é um sistema de avaliação que nós adotamos para qualificar um dado. O que isso representa na prática? Representa que eu quero qualificar uma evidência científica. Então, ele é composto por diversos elementos, tá? Ele vai avaliar se os estudos têm heterogeneidade, ele vai avaliar se os estudos eles têm uma medida de associação robusta, se ele tem precisão, se ele tem viés de publicação. Então, o grade ele adota vários critérios, é amplamente utilizado em revisões sistemáticas, não somente para revisões sistemáticas, mas é utilizado amplamente em revisões sistemáticas e tem como finalidade ajudar a gente nessa elucidação da qualidade da evidência científica. Então, quando existe a qualidade da evidência científica que eu estou querendo observar, que eu estou querendo avaliar, ele vai adotar critérios. Com esses critérios que são adotados, eu consigo classificar a evidência em níveis de evidência. Se é uma evidência muito baixa, baixa, moderada ou uma evidência elevada, com qualidade elevada. E a partir dessa classificação de evidências, eu consigo, de fato, abarcar aí a informação científica que realmente eu quero trabalhar, que eu quero tomar uma decisão. Então, o sistema grade ele é muito importante, amplamente recomendado nas revisões sistemáticas para avaliar a qualidade da evidência. Mas, Ana, minha evidência científica foi ruim, porque os artigos são ruins. Então, em relação ao sistema grade, isso não vai piorar a minha avaliação com o revisor? Gente, é recomendado nos guias que você coloque a avaliação do sistema grade na revisão. Então, quando o revisor criticar isso, que a qualidade foi baixa, você tem que contrapor com o que há de recomendação nos guias de revisão. Por quê? É importante o leitor ter clareza da qualidade da evidência. A qualidade da evidência não tem relação com a qualidade da revisão sistemática, porque se você conduziu a revisão sistemática adequadamente, a qualidade da evidência é consequência dos estudos originais, dos estudos da pesquisa de campo. Então, é importante que você tenha clareza desse aspecto, é importante que você tenha clareza desse ponto,
que uma coisa é a qualidade da evidência, outra coisa é a qualidade da revisão sistemática. Você tem que conduzir sempre uma boa revisão sistemática. Agora, a evidência não depende de você. Depende dos estudos que foram conduzidos, das pesquisas originais. Então, isso precisa estar claro na nossa mente, na nossa aplicabilidade, dentro do nosso conhecimento. Então, eu recomendo fortemente que você use o sistema Grade quando você estiver aí conduzindo a sua revisão sistemática, quando você estiver conduzindo a informação científica que você quer produzir. Porque isso ajuda a trazer transparência e clareza para o leitor. Então, é muito importante a gente seguir essa lógica e aplicar essa lógica. Bem, gente, esse foi o episódio de hoje dos bastidores do artigo científico. Se você tem dúvida, me manda um direct. Eu estou aqui disponível, vou responder a sua dúvida. Mande na caixinha, que eu também vou responder a sua dúvida. Às vezes é uma dúvida assim, ó, pequenininha e que você consegue resolver de forma muito prática, de forma muito objetiva, mandando uma mensagem no direct, colocando um comentário ou ainda uma pergunta na caixinha. Então não guarde a dúvida para você não, porque você ajuda muitas pessoas quando você manda a sua pergunta. Então, até a próxima!